transformações que acontecem no corpo, outras acontecem na mente. E hoje, o terceiro episódio da terceira temporada do Nutri em Cena, ele tá especial demais. Nós vamos trazer uma instrumentadora cirúrgica especialista em cirurgias plásticas. Seja muito bem-vinda, Cibele. Ótima noite para vocês, gratidão pelo convite, Jonathan. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E estamos aqui para falar um pouquinho de transformações, né? Que é o nosso trabalho. Então, Cibele, quem era a Cibele aos 20 anos? 20 anos, faz tempo, hein? 20 anos, a Cibele era uma menina cheia de sonhos, estava recém-casando, que eu casei com 20 anos. Ainda não tinha começado a minha jornada dentro da área, mas já tinha uma pulguinha ali, então era basicamente isso. Eu estava começando uma vida, né? Uma jornada, tanto profissional como pessoal, no caso do casamento ali. E quando você olha para trás, qual que é o momento que você acredita que te transformou em mulher? Eu acredito que foi quando eu tive a minha filha. Que ela nasceu, eu aprendi mais, assim, eu me transformou. Passei da menina com sonhos para uma pessoa com propósitos, digamos assim, E né. como que a maternidade mudou sua vida? Colocando ali em base o nosso episódio de hoje que fala sobre transformações. Transformou no sentido de que eu ter um propósito de vida, né, de buscar um futuro melhor, pensando sempre nela, né, então me transformou daquela fase mesmo, da menina para uma mulher com mais responsabilidade mesmo. A sua pequena, ela se chama Sofia, né? Sofia, É, Sossô. o que que a Sossô te ensinou sobre o amor? Ah, Sossô nem dá pra falar que a gente já começa a ficar emocionada, né, mas a Sofia eu nunca imaginei que pudesse amar outra pessoa, alguém como a gente ama um filho, né, só quem tem que consegue identificar. Então ela me ensinou que o amor é capaz de tudo, né, a gente é capaz de tudo por um filho, né. Sim. E essa transformação que você sofreu durante esse percurso, você olhando para trás, o que te torna mais orgulhosa hoje? Me torna mais orgulhosa é a resiliência. É, viver em constante transformação de buscar algo melhor, sabe? De aprimorar, de melhorar, tanto pessoalmente como, né, profissionalmente. Então, Cibele, hoje você é uma profissional reconhecida na área da cirurgia plástica, mas toda carreira ela tem um começo. Como que você entrou nesse universo? O que te fez entrar de cabeça na cirurgia plástica? E, assim, eu comecei como instrumentadora de cirurgia geral, na verdade. Então, assim, porque começou com a minha sogra, que teve uma neoplasia, um tumor, e eu tive que cuidar dela no hospital. Então eu me encantei com esse mundo da área de saúde, de estar lá naquele ambiente. Aí eu fui procurar, então eu comecei na área de instrumentação de cirurgia geral. Aí eu migrei para plástica vai fazer 13 anos agora, Bastante tempo já, que eu muita história para trabalho contar nesse meio de percurso. atualmente somente com cirurgia plástica. E o que mais te chamou atenção na cirurgia plástica que te fez adentrar esse mundo? Eu acho que a capacidade de realizar sonhos, sabe? De poder ver as pessoas felizes depois de um procedimento. Eu acho que por eu ter vindo de uma cirurgia geral, que normalmente era uma cirurgia paliativa, às vezes não curava, às vezes então por mais que você tente não absorver isso, você acaba absorvendo essa energia. E na cirurgia plástica é diferente, porque como a gente realiza sonhos, a gente trabalha com pessoas que estão buscando o seu melhor, a sua melhor fase, então isso faz com que a gente se apaixone cada vez mais, né, e sinta bem fazendo isso. Então, acordo cedo, vou trabalhar muito feliz, assim, todos os dias, né. Perfeito. Em algum momento você já pensou em desistir nesses 13 anos Lá de percurso? na plástica não, não. Lá no início tem, né, acho que toda a carreira no início tem umas A fases gente mais entende, né, difíceis, né, que a vida profissional em todas as áreas, elas possuem inúmeros desafios. E desafios. para você, como que foi conquistar o seu espaço? Foi bem desafiador, porque é uma área que não é muito fácil, sabe, então é uma área muito fechada, é um trabalho de confiança, digamos assim. Então hoje eu trabalho exclusivamente com o doutor Eduardo Ottoboni, que é o meu chefe, então ele tem muita confiança no meu trabalho, então ele não precisa pedir nada, ele nada. A gente até brincou agora esses dias que a gente ia fazer uma cirurgia em silêncio.
sem ele falar nada, só para ver como que eu passo, porque é como se fosse uma dança, então a gente é como se fosse uma extensão do braço do cirurgião. Então a gente pensa antes dele, age antes dele, tudo para antecipar. Então isso gera uma conexão, uma confiança, né. Sim. Você fala muito com um brilho no olho. Em que momento desses 13 anos você percebeu que realmente você havia escolhido a profissão certa? Eu acho que desde o início já, assim, mas assim, vou te falar que no início, como eu nunca tinha trabalhado com cirurgia plástica, foi bem desafiador pegar toda essa rotina. Mas eu acredito que assim, de uns 10 anos pra cá, 12 anos pra cá, foi Realizada. estou realizada. Você fala muito nas suas redes sociais sobre autoestima. Para você, o que que isso significa? Eu acho que a autoestima começou comigo, na verdade, porque assim, depois da gestação, a gente, né, o corpo transforma, a mama já não é mais legal, o abdômen já não é mais, então eu não me sentia tão bem assim com a minha autoestima, com um espelho, digamos Então você já assim. viveu momentos de insegurança. Já vivi momentos de insegurança. Então, o que que acontece? Quando a gente tem essa insegurança e você busca, né? E como eu vejo tantas transformações, tantas histórias legais, eu entendi por que que eu não faço isso comigo? Por que que eu não mudo a minha realidade, a minha autoestima, a minha confiança? Porque eu falo de confiança, eu passo para as pessoas. Então, se eu não estiver bem comigo mesmo, com a minha aparência, me sentindo bem, eu não tô falando só de estar bonita, é de sentir-se bem mesmo. Aí eu não tenho consigo passar isso para outras pessoas também, né. Com isso você também aprendeu a cuidar de si mesma, né? Sim. E a atividade física, ela sempre fez parte da sua vida? Não. Vou mentir. Não, assim, eu fazia uma atividade física aqui, daqui a pouco eu desistia, porque a nossa rotina ela é muito Sim. intensa. É trabalho, é Como família, é vida exatamente, então pessoal. é filho, família, e eu trabalho de manhã nas cirurgias, à tarde eu trabalho no consultório, porque eu faço a parte de consultoria das cirurgias Sim. também. Então é uma rotina muito, que demanda muito do nosso tempo. Então eu sempre dava uma desculpa. "Ah, tá muito tarde, tô muito cansada". E aí, a partir do momento que faz uns 2 anos, 2, 3 anos, que eu comecei a colocar isso na minha rotina e criar um hábito de achar um horário na minha agenda, que foi às 5 da manhã, Sim, e eu encaixei e foi super bom, porque eu já vou mais motivada, mais feliz, com aquela sensação de dever cumprido mesmo, sabe. sim. Então foi o que me motivou e o que eu consegui encaixar aí na atividade física. E hoje eu adoro. Faço musculação. E após esses relatos todos, para você, qual que é a importância da disciplina na sua rotina? Ah, total, total. Sem disciplina, eu acho que a gente não vence a motivação, né, que a gente fala, que nem é todo dia que você tá motivado, mas a disciplina, ela vence qualquer obstáculo, sabe. Então não é todo dia que você tá bem, não é todo dia que você tá feliz, e até mesmo para falar com as pessoas, como eu faço consultoria, a gente nunca sabe o que tá acontecendo, você tem trabalho, você tem algum problema, então assim, se você não tiver a disciplina de estar bem, passar isso, não consegue. Você lida diariamente com pessoas que possuem sonhos interligados à cirurgia plástica. E para você, o que que a cirurgia plástica te ensinou sobre as pessoas? Me ensinou que cada pessoa é única, né, e cada pessoa tem um sonho, uma história, né, então às vezes por trás de uma aparência mais dura, mais difícil, até mesmo de um comportamento que às vezes a pessoa chega meio mais ríspida, tem uma história por trás, Sim. sabe. Então o que me ensinou sobre o ser humano é isso, assim, ouvir, né, não só o que você está vendo, mas ouvir, né, o coração, ouvir a história da pessoa, dar abertura, fazer conexão, né. Porque Sim. quando você faz conexão com o ser humano, com as pessoas, você consegue entender o que ela está passando e tenta ajudar de alguma forma, né, com o que você consegue. Na sua vivência em consultório, o que você enxerga hoje que vive por trás das transformações que vocês fazem? Como assim da O vivência? que vive por trás, por exemplo, uma paciente que ela chega no seu consultório, ela tem um sonho de ali fazer a sua cirurgia plástica, de ter a mudança na sua vida. O que você vê por trás disso tudo? O que leva uma pessoa a chegar ao seu consultório e ter esse sonho? Ó, normalmente é isso, sabe, é a não se ver mais, não se reconhecer Seguindo a mais, temática da sabe. autoestima. Exatamente, não se reconhecer. Assim, aí a pessoa e também o tempo, porque assim, vou dizer pra você que a maioria
30, 40 a mais. Por quê? Antes essa prioridade é outra. Sim. Então, quando ela começa a ter a prioridade dela, aí ela se enxergar e ela não tá gostando daquilo que ela tá vendo, ou algum evento especial, por exemplo, o filho vai casar, deu aquele start, eu preciso estar bem, eu preciso estar bonita, a minha filha vai se formar, eu não tô me sentindo bem para aparecer na foto. Então, é assim, ela cuidou de todo mundo e é aquele start dela começar a se cuidar, tá? Essas são as frases que ninguém vê por fora, que só vocês ali por trás As das histórias que a câmeras, gente sim, devem escuta, ouvir sabe? bastante histórias dentro de consultório. Muita história, assim. E normalmente são histórias assim, sabe? De prioridade, de priorizar a família, priorizar os filhos. Chega um momento que ela fica, eu não mereço isso, sabe? Então, não merecer. Porque a gente que é a mãe entende. Né? Então você vai lá e compra um monte de coisa pro seu filho, mas se você vai comprar uma coisa para você, você já, é muito Sim. caro, não sei se vale a pena. Mas para o filho a gente vai lá e faz. E normalmente é isso, a prioridade. Então elas priorizam a família, priorizam os filhos, aí o filho cresce, casa, se forma, aí ela volta a se enxergar, a se olhar. Aí normalmente nesse momento é que ela não se sente confortável com o que ela tá vendo. E existe uma diferença entre vaidade e autoestima? Eu acredito que sim, porque vaidade normalmente ela está relacionada ao que você vê, né, uma aparência. E autoestima é mais com sentimento, né, com o que você sente. Aqui eu vou conseguir adentrar mais aos meus dotes de nutricionista. A cirurgia, ela começa por muitas vezes bem antes ali do bloco cirúrgico, né? E o quanto você enxerga que a nutrição, a alimentação influencia nos resultados? Faz total diferença, porque a gente costuma dizer que a cirurgia ela não é o final, muitas vezes ela é o começo de uma transformação, né? E a alimentação, antes, o preparo pré-operatório faz total diferença na recuperação do paciente. Então, se o paciente, às vezes, vem com uma nutrição não adequada, faltando um monte de vitamina, o processo cirúrgico em si, ele faz uma demanda metabólica muito grande, um gasto, e a recuperação acaba não sendo o que a pessoa espera. Sim, E como a cirurgia plástica, principalmente, é experiência, se você sofre muito, o que você vai lembrar? Do sofrimento. sim. E o que acontece? Cicatrização não fica legal, não cicatriza bem, demora a recuperar, demora a voltar às atividades físicas, o paciente tem, às vezes tem que internar, fazer algum tipo de reposição endovenosa, porque na cirurgia acabou tirando isso dele, né? Então, porque assim, é uma cirurgia bem controlada, mas se ele estiver ali no limite, vai ficar abaixo logo depois da cirurgia por conta dessa demanda metabólica aí de recuperação do pós-operatório. E tendo em base tudo isso que a gente conversou nesse primeiro bloco, o que você gostaria que toda paciente que fosse passar por você ali num centro cirúrgico, ela soubesse antes de procurar vocês ou até mesmo durante? O que você gostaria que elas soubessem antes de todo o procedimento cirúrgico? Antes de todo o procedimento que ela Isso. soubesse sobre isso, sobre esse preparo, né? Como que ela se prepara para essa cirurgia. E também não tem problema nenhum se ela não tiver conhecimento sobre isso, né? Então ela vai lá, a gente tem uma equipe multidisciplinar lá na clínica que consegue acolher, né, essas dores. Às vezes ela tá com muito sobrepeso ou com muita deficiência de vitamina ou com algumas dificuldades ali, essa equipe ela consegue repor, sabe, isso. Então acolher, ver o que tá faltando e fazer essa suplementação, sabe. Então, o que eu gostaria que essas pacientes soubessem é que a gente consegue ajudar, independente do estado que ela esteja, pode ser que ela não consiga fazer agora essa cirurgia, mas a gente já consegue começar esse preparo para ela fazer 6 meses, 1 ano depois. Mas o mais importante é que ela saiba que ela consegue resolver, que ela consegue ajuda, que ela consegue se transformar. Perfeito, então. Cibele, ouvindo você falar, fica muito claro que uma transformação, ela começa bem antes ali da mesa cirúrgica. Ela começa nas escolhas, nos hábitos, na coragem. E falando em coragem, no próximo bloco nós vamos ter a nossa história em cena. Nós iremos trazer uma paciente que passou pelas mãos da nossa maravilhosa profissional e teve ali seus resultados. E ela vai contar pra gente a sua história de vida. Então fica conosco que o segundo bloco tá imperdível.
Vamos dar continuidade ao segundo bloco, e esse segundo bloco, ele é cheio de emoções. Agora eu quero apresentar para vocês uma mulher que ela viveu na própria pele tudo aquilo que conversamos até aqui. É uma história marcada por perdas, desafios, recomeços e muita força. Priscila, se eu pedisse para você resumir a sua vida em uma palavra, qual seria essa? E seja muito bem-vinda ao Nutri em Cena. Obrigada, boa noite a todos. Bom, se fosse para eu resumir uma palavra, acho que determinação seria, Uma boa palavra. né? Uma pessoa determinada. Eu acho que eu sou uma pessoa muito determinada. Com tudo que eu preciso fazer, assim, eu vou lá e faço com maestria. Em 2007, aconteceu algo que mudou a sua história por completo. Como aquela perda, ela te impactou? Bom, era o primeiro filho, né? Eu engravidei, acabei perdendo, como naturalmente todas as mulheres, muitas delas perdem, né, a primeira gestação. E eu, só corrigindo, foi 2006 para 2007, então eu estava com 19 anos na época. Eu e meu esposo, nós éramos muito jovens, éramos namorados ainda. Então essa perda influenciou muito grande, porque era uma coisa que eu queria muito. A partir do momento que você está gerando uma vida, você quer muito que aquela vida venha, né? E infelizmente não vingou, não foi para frente, e foi uma coisa que impactou emocionalmente e psicologicamente muito grande a minha vida, assim. E quando que você percebeu que a comida ela começou a se tornar um refúgio para você? Quando cada vez que eu lembrava da minha perda, eu falava, na época para o meu namorado, atualmente meu marido, eu falava: "Eu quero sair, vamos sair, vamos fazer alguma coisa". E já não era mais namoradinho de novo, né, então o que a gente fazia? Saía para comer. Então era restaurante, era McDonald's, fast food, tudo. Então, tudo isso para mim era meio que uma fuga, né, então vamos fazer alguma coisa para eu tirar esse sentimento ruim. Então vamos sair para comer. Então, essa era a minha fuga, era sair para comer, sair para me alimentar. Então, era praticamente eu encher aquele meu vazio que eu tinha com a comida. Você teve um período de fome emocional, que fez você chegar a um quadro de obesidade. Sim, a E o, 120 quilos. e o que foi para você viver aquele período? Ai, foi um período difícil, porque a obesidade, ela não é simplesmente você ser obesa, você ser gorda, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre aceitação, só que ninguém fala sobre a não aceitação. Então, eu era uma obesa, eu era uma gorda, só que eu era aquela gorda que eu não me aceitava, né? E eu falava isso abertamente, que eu não gostava do que eu via, mas estava tudo ok. Só que o que mais me pegou foi a visão das pessoas em volta, porque as pessoas falam: O que "Nossa, mais mas doía em você era esse você é tão acontecimento. linda, por que você não emagrece?", sabe? Era comentários assim que vinha que machucava bastante. E o que mais te doía? O excesso de peso ou o que ele te representava? O que ele me representava. O excesso de peso nunca foi um problema, como eu falei, né, as pessoas falam muito sobre aceitação, né, eu não era uma gorda assim, que me aceitava, mas estava ok, o excesso de peso nunca foi um problema. Parte minha com meu esposo, por exemplo, nunca tive problema nenhum, assim, físico, de toque e tal, mas eu acho que era essa questão de psicológico mesmo, de pegar, sabe, da aceitação das pessoas, de olhar pra você, assim, e falar: "Nossa, você é tão linda, por que que você não emagrece?", né, "Olha só, é só fechar a boca". Sabe, eu acho que pequenos comentários que faziam, assim, isso doía bastante, machucava bastante. Você citou bastante vários momentos negativos, mas existe algum momento, algum cenário em específico que você prefere não lembrar? Olha, eu sou fotógrafa, né, há anos, então, eu acho que o que me assim, que eu não gosto de lembrar é de ter que, por exemplo, escolher cadeira para eu subir, por exemplo, pra eu sentar numa cadeira. Eu tinha que ficar cuidando a cadeira que eu ia sentar, para saber se realmente ela ia me aguentar, por exemplo, né. Então, eram coisas que a gente olhava, assim, e as pessoas falam que tá tudo bem, mas para mim isso era uma coisa que me doía de lembrar disso, sabe, de ter que ficar escolhendo roupa, por exemplo, era a roupa que me cabia, né. Então isso é uma coisa que eu acho que eu não gosto de lembrar, de ter que, sabe,
puxa vida, eu tenho que usar a roupa que me serve e não a que eu quero usar. Eu quero sentar numa cadeira, mas eu tenho que olhar a cadeira que eu vou sentar porque pode ser que ela quebre. Então, acho que a obesidade me impactou muito nisso, assim, de me incomodar nesse ponto. Sim. Então, Cibele, você citou, né, que ouvia várias histórias dentro de consultório e acredito que histórias como elas, como a dela, sejam muito comuns para você. Muito comuns. É a questão da vestimenta, principalmente, de o poder usar O a que roupa quer, que quer e não a que a que pode, a cabe. que dá uma disfarçada, a que não aparece aquela dobrinha, sabe? Então, o sutiã, normalmente, que é uma queixa Uhum. muito grande delas, eu tenho que usar aqueles sutiãs com muito reforço, porque senão não pega toda a A alça mama. Eu larga. queria usar um vestido, por exemplo, numa formatura do meu filho, mas eu fui experimentar o vestido, ficou com várias camadas, não me senti bem, não me senti confortável. Histórias assim, inúmeras. A Prita falou que na questão, né, ali conjugal do marido, não tinha nenhum problema, mas assim, a maioria assim das pacientes que Ainda falam. relatam ainda relatam mais isso, que não tem intimidade com o marido, Uhum. que se esconde, que nunca, jamais tira a roupa na frente do A marido. luz acesa, A por luz exemplo, acesa nunca, jamais. jamais. É, Isso era uma coisa que eu então, assim, enfrentava, mas porque estava. ela, no fundo, ela não se sente confortável com aquela imagem. Outra coisa bem comum que elas relatam no consultório ali, quando eu estou fazendo a consultoria com elas, é a questão de ir para a praia. Então, acaba privando a família de um passeio, de umas férias, porque ela não consegue colocar um biquíni, ela não se sente bem num ambiente em que o corpo é exposto, Às vezes nem né? cabe, às vezes nem tem Não biquíni tem que biquíni que sirva em sirva. você. Então, às vezes, até eu brinco com as pacientes, eu falo assim, olha, quando for pra praia, depois da cirurgia, tire foto e me mande. Eu quero ver Hum, foto do primeiro biquíni, porque é uma realização. Porque muitas delas é um nem têm marco. biquíni, não compram, Aham. né? E daí tem vergonha de ir de maiô, porque às vezes são muito jovens. Eu tô me sentindo muito velha, com maiôzão, muito grande, então não querem. Mas mesmo de maiô, às vezes você não encontra tamanho pra Que fique você. confortável, Sabe, é que não fique encontrar bem. tamanho. Eu cheguei a um ponto de usar tamanho 54 de mama. E olhar assim hoje e falar assim, gente, eu usei 54 de sutiã. Você não acredita? Chega um momento que você não partiu mais a escolher as suas roupas. As Não, roupas que escolhiam você você. usa a que cabe. Sabe, você usa a que cabe, infelizmente. É triste isso. É, Gente, isso é algo muito grave. Histórias como essa, a gente vivencia e ouve muito dentro de consultório. E a opinião do próximo, ela geralmente não ajuda. Se você não tem a agregar, seja qual for a pessoa, qual for o seu vínculo, seja um amigo, um cônjuge, um familiar, apoie e ajude a pessoa sem o julgamento, porque realmente o julgamento ele não vai fazer com que a pessoa mude a sua qualidade de vida, busque uma ajuda. Dentro do consultório, pessoas, familiares vão acompanhados de amigos, familiares, por conta de realmente o apoio que eles receberam dessa pessoa, e não por julgamento. Então, cuidem comentários, cuidem a forma com que vocês se expressam às outras pessoas, a terceiros, porque nem sempre o que você pensa e o que você acha vai ser recebido de uma forma positiva por quem ouve. Então, Pri, você teve uma segunda maternidade, certo? Tive, aham. E você já estava com sobrepeso? Sim, na verdade, a minha primeira filha atual, né, quando eu engravidei dela, eu trabalhava numa autoescola, então eu trabalhava o tempo todo sentada, então eu já estava obesa, já estava com mais de 100 quilos, e engravidei dela. Então foi uma gravidez bem conturbada, porque eu era obesa, grávida e sedentária, né, uma vez que eu trabalhava num local que não me favorecia fazer atividade física, fazer uma mobilidade maior, Sim. tal, né. Então foi uma gravidez bem conturbada, digamos. E como foi viver uma gestação já enfrentando a obesidade? Você, mulher. Foi difícil. Primeiro porque, assim, lá na época que eu trabalhava, a gente já tinha que nem essa questão da roupa, né, os alunos falavam assim: "Ah, eu quero fazer aula com aquela que se veste engraçado, quero fazer aula com aquela gordinha". Aí quando eu engravidei e eu descobri que era uma gravidez de risco, eu não tive outra opção a não ser parar de trabalhar. Então daí eu conversei com meu esposo na época e a gente
optou em eu sair da empresa, né? Então eu vivi uma gestação em casa, sem atividade física, porque eu não tinha como fazer uma mobilidade, um exercício, alguma coisa, porque eu já estava obesa, eu não tinha nenhum tipo de atividade física na minha vida naquela época, então não tinha como eu começar a fazer algo enquanto eu estava grávida. E daí o médico só me sugeriu, Priscila, você só pode engordar 8 quilos. E foi exatamente os 8 quilos que eu engordei durante a gravidez. Então, desejo de gravidez, desejo de grávida, ai, quero comer isso, quero fazer aquilo, aquelas coisas que eu falava assim, ai, quero comer um fast food, quero comer alguma coisa que eu tô com desejo de comer, eu não fazia. Porque eu tive que seguir a risca, porque eu tinha que ter uma gravidez saudável para que minha filha nascesse saudável, porque essa gestação foi muito desejada, eu queria muito ela. Foi um sonho. Foi. Aham. E falando em sonhos, o que a sua filha representa pra você? Ai, pronto. Daí agora você me pega. O que a minha filha representa? Bom, Não chora porque eu sou um chorão também. Eu vou chorar. Vai chorar Tô 3 vermelho aqui, já. 3 pessoas chorando. ai, a minha filha, ela é a razão da minha vida. Ela é um desejo que eu tive e ela veio com muita saúde, muita vontade de viver, chorando até não poder mais. E foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. E foi ela que me fez transformar. Foi ela que me fez sair do casulo e virar uma borboleta, porque se não fosse por ela, se não fosse pelo que ela representa hoje para mim, eu não teria me transformado, eu não teria mudado minha vida. Elas se tornaram um combustível pra você continuar Ela lutando. Minha gasolina diária. Ela é minha gasolina diária. E vamos lá. E a bariátrica? Como foi tomar essa decisão de operar? Difícil, hein, a gente tomar uma decisão assim. Qualquer Eu- procedimento cirúrgico, a gente já tem um certo receio, ainda mais uma cirurgia bariátrica, que o Bariátrica. pós dela é algo que a gente ouve tanto falar sobre, Mas você né? sabe que a cirurgia em si até não foi tanto problema, foi mais o preconceito mesmo, real. Porque eu falava, gente, eu tô gorda, mas eu fecho minha boca, eu emagreço. Fui em nutricionista, fui em nutrólogo, fui em um monte de médico e nenhum resolveu. Falei, mas como assim eu não vou conseguir emagrecer? Como assim eu não tô conseguindo emagrecer? Será que realmente eu preciso de uma cirurgia bariátrica? Aí tiveram algumas pessoas próximas a mim que fizeram a cirurgia e falaram, Pri, vai, faz, tal, não sei o quê. Falei, não é possível. Não, eu não vou fazer a cirurgia. Eu não vou. É muito agressivo. Não vou. Até a hora que eu falei, não, eu preciso. Da hora que foi onde que eu caí na real, porque daí eu cheguei a 120 quilos. E eu falei, eu preciso mudar minha vida pela minha filha. Porque eu não conseguia mais. combustível. Foi meu combustível, porque eu não conseguia brincar com ela. Eu saía com ela, descia lá no playground do parquinho, eu só ficava sentada. Eu não conseguia brincar com ela. E ela era uma criança de 3 anos de idade, com energia a rodo. Então ela precisava de uma mãe ativa. E eu não trabalhava, eu ficava em casa. Eu era fotógrafa, tipo, tinha meus horários. Então, eu não conseguia dar conta dela, porque eu não tinha fôlego, eu não tinha pique, eu não tinha força para estar com ela. Então, foi aonde eu falei, não, eu preciso mudar de vida e eu preciso operar. Então, eu vou ter que operar, eu vou ter que diminuir meu estômago de alguma forma para eu poder emagrecer, porque foi a minha última Qual que era o escolha. seu maior medo de fazer realmente a cirurgia? A bariátrica É. era morrer. Era morrer. Eu entrei no centro cirúrgico falando pro meu esposo, se eu não sair daqui, ó lá, de novo, se eu não voltar, cuida da nossa filha, porque é o nosso bem maior e eu tô fazendo isso por vocês. Eu estou entrando nesse centro cirúrgico por vocês. E Obrigada. eu fui pro centro cirúrgico por eles. E saí de lá por eles e hoje eu tô aqui por eles. Pela minha família. A próxima pergunta até seria inconveniente eu te fazer, porque a resposta a gente já tem aí no seu olhar. Que era o que você sonhava pro futuro naquele momento. Mas a gente já sabe, né? Que era ter todo aquele gás e aquela vida Qualidade de vida para para minha continuar filha, para com a minha sua família. família e a sua filha. É Que é o seu qualidade bem mais de vida. precioso. É, qualidade de vida. Essa é a palavra, qualidade de vida. Você faz a cirurgia. E 45 dias depois, você descobre uma gravidez. De novo. Conta pra nós o que Você aconteceu. sabia dessa, Sibeli?
Altas Ai, ai. emoções, né? 45 dias depois da minha cirurgia bariátrica, eu no auge do meu emagrecimento. Tava ali, já tinha emagrecido, acho que, quer ver? Eu tava com 120, eu acho que eu devia estar com uns 98 quilos, Você mais perdeu ou quase 50 menos. quilos, né? Sim, aham. Deu 50, deu praticamente 50. Descobri que tava grávida do meu menino. Aí depois vem o reganho, né? Sim, eu engravidei do meu menino, foi uma gestação bem conturbada também, porque eu estava no primeiro ano pós-bariátrica, então foi uma gestação muito difícil. Assim, obviamente que não foi planejada, mas ele foi muito desejado, esse Sim. menino. E quando eu consegui engravidar, e quando eu engravidei dele e consegui ter essa gestação saudável, ele nasceu saudável, eu dei uma decaída, porque daí veio uma depressãozinha pós-parto ali, porque é difícil, né? Eu Sim. participei de uma cirurgia de grande porte, emagreci muito, durante a gestação inteira eu emagreci, e daí quando eu ganhei ele, veio aquela questão, e agora? Como que vai ficar todo esse pós, Questão né? hormonal também, né? Imagina, é uma Mexe alteração demais, muito, Você né? acaba se aham. sentindo frustrada pelo reganho Porque, novamente, né? exato, porque daí o que acontece? Eu comecei a fazer uma bariátrica, puxa, engravidei, e daí agora? Eu vou perder tudo que eu fiz até agora, né? E ele nasceu em 2017, em 2020 veio a pandemia, se fechamos e novamente entramos no reganho. Daí foi onde eu comecei a engordar de novo. E a minha bariátrica começou, ó, foi lá pro chinelo. E como que você reencontrou forças para recomeçar novamente? Bom, Porque você está novamente. belíssima, né? Já sabemos que você recomeçou Obrigada. novamente. Bom, como que eu reconheci, como que eu tive força? Eu emagreci 50 quilos no pós-bariátrica, né? Então, dos 120, eu cheguei aos 70. E em 2023, digamos, eu cheguei novamente aos 97 quilos. Então, tive reganho aí de 24 quilos. Eu tava com 73, foi a minha base, e daí eu cheguei a 97, então eu tive um reganho de 24 quilos. E foi aonde eu me olhei no espelho e falei, cara, e agora? O que eu faço da minha vida? Né? Eu preciso emagrecer de novo. E daí, novamente, vai para nutricionista, muda a alimentação, faz isso, faz aquilo, e nada adiantava. Aí meu marido pegou, olhou para mim e falou assim, e as tuas plásticas? Porque todo mundo que faz cirurgia bariátrica, isso é uma coisa que eu vou falar para todo mundo. Todo mundo que faz cirurgia bariátrica sonha em fazer as plásticas. Lá no consultório, inclusive, tem Sim. muita pós-bariátrica que vai para fazer a remoção das peles. E eu sempre tive esse sonho, porém, eu tive um reganho muito, assim, na sequência do meu emagrecimento. Então, eu não tive a opção, não tive a oportunidade de poder fazer essa cirurgia plástica, né, para poder me reencontrar. Então eu não me reencontrei. Eu fiz a cirurgia bariátrica, mas eu não tinha me reencontrado como mulher, né? De me olhar no espelho e falar, nossa, eu tô muito linda, eu tô muito legal, tô bacana, tal. Eu não consegui me ver dessa forma. Eu fui relaxando e eu fui engordando novamente. E nessa de engordar novamente, eu cheguei aos 97 quilos e até ali 2024, mais ou menos, eu tava tudo ok, não tava nem aí com esse reganho, até que eu falei, não, pera, Priscila, você precisa mudar a tua vida de novo. O encontro com a nova O Priscila, encontro com a que nova foi em Priscila. 2025. E o que aconteceu neste ano? Bom, neste ano eu tive uma frase motivacional do meu esposo. Ele falou assim, Pri, a gente tá fazendo aniversário de casamento, então meu presente pra você vai ser a cirurgia plástica. Pode ir atrás. Sério? Sério. E eu fui. Aí comecei a ir atrás, fui num médico, fui no outro, e todos eles me falavam, Priscila, você precisa emagrecer, você está com 97 quilos, ninguém vai te operar com esse peso, porque é um peso muito elevado, né? De nada adianta você ir para uma cirurgia plástica, né, com um peso muito A elevado, gente porque você costuma não vai falar que ter a o cirurgia resultado. plástica ela não é uma cirurgia de emagrecimento, né? Ela é uma cirurgia de contorno corporal.
Então, a Pri falou, eu procurei nutricionista, procurei outros médicos, porque assim, não é um médico que vai te salvar, né, o nutricionista. Então, eles vão ajudar, vão dar o A caminho, gente vão faz um te... um acompanhamento. acompanhamento, mas se a pessoa não sentir e mudar e não realmente seguir, nada vai acontecer, né? Então, não adianta, a plástica não vai também tirar esses 97 quilos, Por né? isso que a gente precisa pensar antes da plástica. Então, daí foi aonde eu comecei a pesquisar e falei, não, então vamos emagrecer. E foi aonde eu resolvi voltar para o cirurgião bariátrico. Mas não foi para o mesmo cirurgião, mas foi para um cirurgião, não sei se eu posso falar o nome dele, Pode. Dr. Jorge Bareta, ó. Um beijo para ele, foi um anjo na minha vida, assim como a Cibele foi uma anja na minha vida, o Dr. Jorge também. Porque eu cheguei para ele e falei, doutor, vamos operar de novo, vamos fazer uma nova bariátrica, porque eu quero fazer as minhas plásticas. Dele, não. Você tem capacidade de emagrecer, então agora é sua hora, Priscila. Fecha sua boquinha, vamos fazer um protocolo aqui bacaninha, tal. Fizemos um protocolo ali com algumas injeções. Eu emagreci os primeiros 9 quilos e ele falou, eu confio em você. Vai, porque você vai E como foi para vai dar você ouvir conta. que ainda era capaz? Foi um gás. A gasolina? Lembra da gasolina? Então, tacaram gasolina no meu tanque e ali eu fui. Daí eu emagreci os 9 primeiros quilos e daí eu fui pra academia. Aí peguei um personal, o Cristiano, que é meu personal até hoje, e falei, Cris, eu preciso que você me ajude, eu preciso emagrecer tanto, assim, indiferentemente do tempo, mas eu preciso emagrecer tantos quilos. E eu preciso dessa ajuda sua. Daí ele, não, bora lá então. Eu já tinha emagrecido 9 e ali eu emagreci mais 21 quilos, praticamente. E como foi para você Nesse sentir que longo. estava recuperando a sua vida novamente? E ainda com 2 babies Não, lindíssimos. e nesse período, assim, você via que o meu sonho, porque assim, eu coloquei um sonho lá na frente, era cirurgia plástica. E daí, Um o objetivo, objetivo né? lá na frente era cirurgia plástica. Meu marido falou, vai que agora a bola tá com você. E eu comecei a emagrecer. Quando eu atingi a marca dos 15 quilos off, eu fiz a consulta lá com o Otto Boni, lá junto com a Cibele, e ele falou, olha, Priscila, por mim eu opero você hoje. Você tá super bem, você tá você tá treinando, tá com o organismo bom, tal. Falei, não, doutor, mas eu ainda quero perder mais um pouquinho. Daí ele, tá bom. Daí foi onde eu marquei a cirurgia plástica e daí foi onde eu peguei firme mesmo. E daí eu falei, não, agora eu tenho um objetivo, agora é por mim. Agora não é mais por ninguém. Foi aonde eu falei, isso daqui vai ser por mim. Quando você marca uma data, né? Aí você já tem um objetivo daquilo que você espera, né? Sim, E o doutor Ottoboni sempre fala, né? Coloque um objetivo e vá e atrás vai. dele, né? E vai. E eu não pensei em datas, assim. A gente colocou uma data, mas eu falei, eu quero esse peso. Eu coloquei um peso. Só que era uma Você coisa traçou um muito. objetivo. É um objetivo, é. E só que assim, eu tive que pensar naquilo por mim. Eu não pensei em mais ninguém. Daí não foi mais pelos meus filhos, não foi mais pelo meu esposo, não foi mais pela minha família. Foi por mim. Eu pensei na minha saúde e eu falei, eu preciso dessa transformação para mim. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha cabeça. A bariátrica, quando a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente sempre fala isso, volta e meia eu falo nas minhas redes sociais. Quando você faz cirurgia bariátrica, não é só a redução do seu estômago, é aqui na cabeça. E se você não muda na sua cabeça, você não vai conseguir atingir seus objetivos. E infelizmente a cirurgia bariátrica, eu não consegui trabalhar isso, porque eu não fiz todo o acompanhamento psicológico no pós, que é muito importante, inclusive, fazer um acompanhamento no pós. E eu não fiz esse pós e foi aonde eu não tive tanto sucesso na cirurgia bariátrica. E daí agora que eu resolvi olhar para mim, olhar para aquela Priscila que se perdeu no meio do caminho e falar, agora é tua vez, minha amiga. Vai que a bola é tua, é você por você. Aí a gente teve que mudar aqui, para daí a gente poder mudar aqui. Então, Cibele, você já conhecia a história da Pri, né? Você que nos presenteou com essa história aqui no nosso programa. O que o que chama atenção para você nessas histórias que você ouve em consultório? O que mais te chama atenção, na verdade? O que mais chama é isso, exatamente isso, a capacidade das pessoas recomeçarem, sabe? Então, são inúmeras histórias que acontecem no meio do caminho, perda do filho, marido, e que a pessoa vai se deixando. Aí ela recomeça, aí daqui a pouco ela para, e ela
acha que tá bem, daqui a pouco desanda de novo e recomeça. Então, eu acho que o mais interessante, assim, nessas histórias é a capacidade de recomeçar e se olhar, né? Mudar, E toda sentir bem. transformação física, ela também começa na mente, né? Principalmente na Sim. mente. Ela começa primeiro na mente, para depois você conseguir passar isso para o físico, né? Expor isso. Sim, agora eu quero ouvir de vocês. Qual o papel do acolhimento nesse processo? Tanto você como profissional e você como uma prova viva de tudo isso. O acolhimento profissional dos pacientes, você É, diz? o acolhimento que você dá para os seus pacientes pós-cirurgia e para você, o quanto isso significa. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Porque eu acredito que o pós-operatório é o momento que você fica mais vulnerável, sabe? Então, você ter esse acompanhamento, esse cuidado, esse carinho, essa atenção, eu acho que faz toda a diferença, sabe? E a gente costuma dizer que, por exemplo, nós lá na clínica, o doutor Ottoboni também, a Pri sabe, né? Ele acompanha muito de perto os pacientes. Então, é mensagem diária. Então, você não opera e é esquecido e só volta dali 5 dias. Então a gente faz um acompanhamento diário mesmo. Como que tá, Priscila? Tá tudo bem? Hoje vai sentir isso? Amanhã, então, cada dia é uma etapa diferente. Então, às vezes ele costuma sair bem do centro cirúrgico, 3 dias depois faz aquela redistribuição ali do corpo, dá aquela baixada na energia, é quando ele sente mais. Então, os desafios de dreno, de cuidados, de curativo, tudo isso é novo, tudo isso é assustador, né? E quando você tem um acompanhamento de um profissional, faz toda a diferença nesse cuidado, sabe? A Cibele, ela foi fantástica em todo esse processo meu, né? Quando eu cheguei lá na clínica, que eu conversei com o doutor, a gente fez a avaliação e daí ele já me repassou para ela para conversar com ela sobre alguns outros detalhes. Gente, ela me trouxe assim praticamente um abraço de mãe, assim, sabe? Falar, vem cá, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer essa cirurgia. Se não vai ser agora, vai ser daqui 2, 3, acho que eu fiz setembro Isso e operou só em eu fiz em maio. setembro e operei em abril. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 7 meses de antecedência. E E durante durante esse esses período a gente 7 manteve meses a gente contato. Então, conversava esse contato pré sempre. e pós que faz Aham, foram diferença, né? 7 meses de espera para eu fazer, porque daí eu precisava desse emagrecimento. E Sim. ela ali sempre comigo. A gente até brincava, porque eu não queria contar sobre a cirurgia abertamente no Instagram, porque meu Instagram é aberto, e eu não queria contar sobre isso, né? E a Cibele às vezes postava assim: ai, tô aqui treinando, esse treino aqui foi pela minha paciente Pri e tal, não sei o quê, porque ela sabia que eu tava ali focada para poder chegar lá no dia da Dedicada. cirurgia, dedicada, né? Eu, Cibele, você não pode falar. Então eu via que ela tava ali comigo o tempo todo, sabe? Que você sentia aquele acolhimento. E daí, na hora da cirurgia, quando chegou no dia da cirurgia, ela até tirou uma foto segurando a minha mão na hora que eu fui receber anestesia, ainda pedi pra ela, eu posso rezar? Ela pode rezar. Eu falei, você grava? Ela gravo. E daí ela gravou, ela tirou foto, ela mandou pro meu esposo. Então, quando eu falo que ela é uma anja na minha vida, não é de brincadeira, gente. É porque realmente ela não é só uma profissional. Ela estava lá realmente por mim, porque ela sabia dos meus medos. Assim como eu fui para uma cirurgia bariátrica, falando pro meu esposo, se eu não voltar, você cuida dos nossos filhos. Eu falei para ela lá na hora, né? Eu falei, Sim. se tira foto e fala que tá tudo bem que você tá aqui comigo. E daí foi ela que acalmou o meu esposo que tava lá do lado de fora. Então, Então, criaram um vínculo A verdadeiro gente nesse cria processo. um vínculo. Então, isso que me motiva, porque assim, eu acompanho tantas histórias e acolho elas antes, durante e depois da cirurgia. Porque como eu participo da cirurgia, eu sou a primeira a chegar lá no centro cirúrgico, o instrumentador tem esse papel de chegar antes, preparar todo o material que vai ser usado, a sala, deixar tudo pronto para o cirurgião. Então, eu falo para elas, eu falo, ó, eu vou esperar vocês na porta do centro tava cirúrgico. lá na porta. Não tava na Eu porta? cheguei, ela tava lá com o Eu fico na celularzinho assim, né, me porta. gravando. E eu fico lá esperando, eu fico segurando a mão delas até elas dormirem de fato, para eu ir para minha na mesa, preparar minhas coisas, me paramentar. Então, assim, porque é o momento dela. Porque para nós é o dia a dia, é o nosso Sim. trabalho, mas para ela é o dia dela, É o é dia o dela. sonho dela. Ela se preparou para isso. Então, todas as pacientes passam por consulta com o Dr. Ottoboni e sobem para conversar comigo.
Porque aí eu consigo passar de forma mais abrangente como que vai ser o pós, quais os cuidados, exames e tudo mais. Após todo esse processo de acolhimento, Pri, em que momento você se olhou no espelho e voltou a se sentir bem? Sexta agora, que eu tive o retorno, eu olhei assim e falei, gente, eu estou do jeito que eu imaginei. E eu ainda sentei lá com a Cibele, porque daí eu fui na consulta com o médico, e daí eu subi lá na sala da Cibele e falei, Si, vamos conversar? Daí eu sentei lá para conversar com ela, tal, sobre alguns detalhes que ainda a gente precisa resolver. E eu falei, nossa, eu nunca me senti tão bem comigo, assim, sabe? De poder colocar uma roupa, de poder comprar uma roupa na internet. Eu comprei um vestido, até mostrei Agora pra você ela. escolhe as suas roupas. Sim, eu comprei um vestido, eu vou ser madrinha de casamento, gente, eu vou ser madrinha de casamento, e eu escolhi um vestido, e o vestido chegou, comprei por internet, o vestido chegou, e eu Lindíssimo. coloquei aquele vestido, e ele, fopt, entrou assim, eu, chocada! Foi o momento que, agora, esse é o momento, eu só não posso mostrar o vestido agora, mas esse foi o momento que eu falei, cara, você tá muito linda, Priscila! E para finalizar, uma última pergunta para cada uma de vocês. Cibele, depois de tantos anos ajudando pessoas, o que você aprendeu sobre recomeços? Eu aprendi que sempre é possível, não importa quantas vezes, né? Então a gente tem até o exemplo aqui da Priscila, que foram 2 vezes, 3 vezes, então não importa. Então o importante é você recomeçar, independente de quantas vezes forem necessário. E Priscila, se você pudesse abraçar a Priscila de 2007 por alguns segundos, o que você diria a ela? Minha filha, tu vai ver coisa. Te prepara, que a tua vida não vai ser fácil, minha querida. Mas você vai conseguir e você vai alcançar seus objetivos. Venceu. Vencer. Ambas venceram. A história de Venci a vocês é obesidade. realmente incrível. Venci A a gente teve o obesidade. apoio também, né, da família, né, do Sim. marido, para seguir essa rotina, essa mudança. Mas é Eu acho importante. que isso é muito importante, né? Você tem o seu A gente tem uma... Qual é o Guto, né? O Guto, aham. A gente tem Guto. uma Eu história tenho o parecida. Lucas, que me ajuda, que me acompanha, meu Então, namorado. mães que emagreceram, engordaram, fizeram plástica e assim vai. Então, eu acho que essa conexão que a gente teve é muito importante. A gente ter essas pessoas Ter essas pessoas perto, ao né? longo da nossa vida, aproximando. apoiando e nos ajudando. Eu digo que o Nutri em Cena, ele é o ponto de encontro entre todas as áreas da vida. E nós, nessa temporada, né, a gente traz o profissional e a história por trás do profissional também. Por isso até mesmo a forma de apresentação de cada profissional que vem aqui como convidado, ele conta um pouco sobre a sua história e logo na sequência a gente fala sobre a sua profissão, sobre o que ele executa. E você, Priscila, isso está até fora do roteiro. Realmente a história que você tem, que você apresentou pra gente, é algo muito incrível. Você venceu, teve as suas recaídas, mas você retornou de novo. Sim. E a Cibele, ela foi um anjo na sua vida, e eu Foi. tenho certeza que se eu abrir uma enquete, ela vai ser o anjo na vida de tantas outras Vai. pessoas. Vocês são pessoas incríveis, incríveis mesmo. A história de vocês, ela tem sim que chegar ao máximo, a um número maior de pessoas possível, porque realmente é algo que toca. Nossos olhos encheram de lágrimas, eu perdi as contas durante toda a gravação desse processo. Parabéns por tudo que você Obrigada. faz. Gratidão por ter você realmente na vida. Porque nós atendemos, eu como nutricionista atendo paciente diariamente no meu consultório. E tem casos que nós precisamos sim de pessoas como você, próximas a ele. E você precisa conversar com mais pessoas. O seu Instagram, mantenha ele o mais ativo possível, Tá lá. porque realmente você é uma fonte de motivação. E a cada pessoa, a cada coraçãozinho que você chega, eu tenho certeza que você já mudou muitas vidas com a sua história. Sim. Até nós conversamos no início, né, que você já falou sobre você em outros momentos. Sim. Eu li um resumo sobre a sua história, mas eu não imaginava o quão impactante ia ser ouvir isso de você. Porque realmente é uma vida que ela teve ali os seus perrengues, teve as suas muralhas, mas todas elas foram quebradas e com
muito sucesso, porque hoje você está incrível. Foram 20 anos, mas O seu suado resultado, ali. o seu resultado, ele é a prova viva de que a mudança, ela é sim possível. Sim. Muitas vezes a gente acaba precisando de ajuda de uma intervenção cirúrgica, de algum procedimento. Mas outras também, a qualidade de vida, a alimentação, isso a gente fala em todos os episódios. Sim. Comece, não importa como. Inicie, priorize. O seu corpo, ele é realmente algo que vai estar com você do início ao fim. Então, cuide dessa ferramenta, cuide de você, cuide das pessoas que estão à sua volta, cuide o que você fala para as pessoas, porque nem sempre, como eu já disse, nem sempre o que você pensa e o que você solta, o que você verbaliza é recebido pela outra pessoa. A gente não sabe em que momento ela está do processo. Então você acaba prejudicando ao invés de ajudar. E hoje nós finalizamos mais um Nutri em Cena, um dos episódios mais incríveis da temporada. Muito obrigado por isso, muito obrigado por Obrigada, terem eu. partilhado desse momento com a gente. E eu tenho certeza que você vai continuar impactando muitas pessoas e você vai continuar evoluindo cada vez mais. Vamos juntas. Muito obrigado. Querem deixar algum recadinho? Ai, Pri. Bom, acreditem em vocês. Aprendam que o alimento hoje, tudo que você coloca para dentro de você, é algo para te nutrir, é algo para te fazer bem. Então pensa em você antes de pensar em qualquer outra coisa. Eu acho que você aprender o que é o alimento hoje, você aprender a lidar com a sua alimentação e com a sua cabeça, com o seu psicológico, eu acho que vai muito mais além do que qualquer emagrecimento. Porque emagrecer, canetinha, tal, não sei o que, você emagrece. Agora você aprender a se alimentar, aprender a observar as coisas ao seu redor de uma forma que vai te beneficiar, é muito diferente do que apenas emagrecer. E eu quero falar que, assim, nunca é tarde para você se transformar, para você iniciar a sua transformação e que a gente está disponível para ajudar em qualquer etapa da sua transformação. Pode não ser agora, mas pode ser o início. Mas a gente está aqui, sabe? Então, não desistam de vocês, independente da idade, do momento que você está vivendo. Continue, continue. Muito obrigado pela audiência e até o próximo domingo.